Bom, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a coordenação aí da FENICAFÉ pelo convite, né? Me sinto muito honrado para estar falando um pouquinho aqui aos produtores técnicos, né? E o grande objetivo da palestra é tentar passar alguma informação a mais, tá? Se durante a apresentação tiver alguma dúvida, pode fazer. Eu até prefiro que vá fazendo as perguntas durante a apresentação, tá? Aí eu consigo talvez responder com mais foco, tá? Bom, meu nome é Humberto, eu tenho uma empresa de consultoria, basicamente 90% da minha área é citros no estado de São Paulo. Trabalho aproximadamente com 9.000 hectares, 9.500 hectares, sendo 3.500 a 4.000 hectares irrigados. Tá? E eu fui procurado para falar um pouquinho sobre aspectos práticos da fertirrigação no cafeiro. Tá? É um tema um pouco polêmico, é um tema desafiador, e então a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre essas informações. A técnica da fertirrigação. O que é a técnica, né? Várias são os significados, né, as definições de fertirrigação. Mas eu costumo sempre colocar nas minhas apresentações essa aqui em azul, onde a técnica da fertirrigação, né, é a aplicação de adubo, o qual o veículo é a água de um sistema de irrigação. Tá? Essa técnica permite levar os nutrientes às raízes das plantas de forma localizada e pontual, com sustentabilidade. Eu acho que a fertirrigação está muito ligada à sustentabilidade. Tá? Se eu estou fazendo uso da fertirrigação, ela tem que gerar lucro, não tem? É um dos pilares da sustentabilidade. Se eu estou fazendo a fertirrigação, ambientalmente tem que ser correta. Eu não posso aplicar muito fertilizante ou errar no excesso de água para contaminar lençol freático. Então eu tenho que dar dentro, né, de um bom, né, ambiente, de uma boa sustentabilidade ambiental. E de uma forma geral ter a função social, que é o outro pilar da sustentabilidade, que vai empregar mais gente. Tá? Vantagens e desvantagens, né? Quais são as vantagens? Aplicação de nutrientes na época que a gente quer e da forma que a gente quer. Permite a aplicação de nutrientes de acordo com o estágio fisiológico da cultura. Tá? Então, posso fazer 40, 50 parcelamentos durante o ciclo. É possível, dependendo até mais, né? Reduz a movimentação e o tráfego de máquinas dentro da área, né? Permite o parcelamento e a eficiência do adubo que é aplicado. Tá? A gente fala hoje, com o uso da fertirrigação, em redução de adubação nitrogenada acima de 30%. Potássio de 15% a 20%. Depende muito do parcelamento. E a possibilidade de aplicação de outros produtos, como fungicidas, nematicidas, inseticidas e herbicidas. Então, eu considero as vantagens muito maiores que as desvantagens, que são essas: alto custo inicial do projeto de irrigação, pode ocorrer obstrução dos gotejadores, né, ou no caso de microaspersores, se feito de forma errônea, né, de forma equivocada. Necessita de mão de obra especializada, portanto, investimentos em consultoria e treinamento de funcionários. Ok? Se a técnica for realizada de forma errada, pode acidificar o solo, perder nutrientes, contaminar lençol freático, salinizar o solo e, consequente, queda de produtividade. Então, essas são as desvantagens, né? E aqui algumas dificuldades
para a fertirrigação em nosso tipo de solo. Se a gente pegar as áreas fertirrigadas das regiões citrícolas do Mediterrâneo, os solos, de uma forma geral, vêm de substratos calcários. A acidificação se apresenta como uma das vantagens da fertirrigação. Então, você tem que aplicar ácido no solo para baixar o pH. As condições do semiárido, né, das áreas mediterrâneas, você tem o crescimento radicular, ele restrito ao bulbo úmido. Então, você tem maior eficiência da fertirrigação. Não chove 300, 200, 350, 250 milímetros por ano em 1 a 2 meses. Então, é muito mais fácil você controlar a fertirrigação, a planta de uma forma geral, do que nas nossas condições, né? As nossas condições, os solos são o quê? Ácidos, não são? Chove 700, 800 milímetros? Não, chove 1.200 a 1.800 milímetros por ano, tirando os últimos 3 anos, né? Mas a média é essa. Então, como você vai controlar o bulbo úmido? Então, você está fazendo uma fertirrigação, por exemplo, de agosto, setembro, outubro, está vindo bem. Está formando o bulbo, está aplicando nutriente ali. Aí chove 70, 80 milímetros, que são as primeiras chuvas, né, em setembro e outubro. O que acontece com as raízes? Elas vão crescer para tudo quanto é lado, né? Então, essa que é a grande diferença, né, dessas duas áreas em relação à fertirrigação. Bom, aspectos práticos, né? Isso aqui é um projeto de irrigação. O verde aqui é um setor de irrigação, o amarelo é outro setor de irrigação. Aqui é outro setor de irrigação, um azulzinho mais claro e aqui um azulzinho mais escuro, que não dá para diferenciar, mas é outro sistema de irrigação. Portanto, nós temos aqui 4 setores de irrigação. Tá? Esses setores, eles têm uma captação de água, né, que vai fornecer a água, vai captar a água e mandar para uma central de filtragem, o que já foi falado. Da filtragem, nós temos a central da fertirrigação, que geralmente fica junto com a filtragem. Tá? Então, a água caminhou da captação, foi pressurizada, passou na filtragem, onde tem a central de fertirrigação. Aqui está um injetor de fertilizante, foi para o cavalete, e do cavalete foi para as mangueiras gotejadoras, através de tubulações, onde temos os gotejos. Aqui um gotejo limpo e aqui um gotejo sujo. Então, você precisa fazer a manutenção. Foi o que o Bart falou, comentou. Então, para tudo isso aqui rodar bem, tem que ter uma manutenção do sistema. Tem que ter pressão adequada na saída da motobomba, pressão adequada na filtragem, pressão adequada no cavalete, pressão adequada em finais de linha, quer dizer, todo final de linha tem que sair água, com uma determinada pressão, que é a faixa de pressão que o emissor vai trabalhar de forma homogênea. Então, a manutenção do sistema, muitas vezes, ela é mais importante do que a fertirrigação. Então, isso eu costumo frisar bem para os meus clientes. Não adianta ter um sistema de irrigação se ele não está operante. Ok? Se todas essas condições estiverem aptas dentro das faixas de pressão e vazão, eu vou pensar em fazer fertirrigação. Ok? Aí eu vou começar a estudar um projeto de fertirrigação. Sistemas de fertirrigação. Consta, já falamos da captação, estamos na filtragem, e na filtragem eu tenho a central de fertirrigação. Ok? Essa central de fertirrigação é composta pelos reservatórios, que podem ser reservatórios enormes, como esses daqui. Esse aqui é na África do Sul e esse aqui é na Espanha.
Tem que ter tubulações e conexões. Essas tubulações e conexões vão ligar os tubos, né, aos injetores de fertilizantes, aos medidores de pH, aos medidores de condutividade elétrica. Aqui os injetores de fertilizante, que são vários tipos de injetores, que a gente vai estar falando brevemente disso. Viu, André? Vou deixar o material aberto, aí você pode passar para todo mundo, tá? Tem algumas coisas eu vou passar um pouco rápido, mas o material está aí. E tem o controlador da fertirrigação, que pode ser o mais simples, que é o abre e fecha manual, ou pode ser o automatizado, que é uma tendência, tá? E já vem sendo bem utilizado. Injetores de fertilizantes, né? Nesse sistema, eu vou apresentar 3 tipos de sistema para vocês. Esse é um sistema que não é muito utilizado, né? É a injeção por diferença de pressão. A gente tem um cilindro, imagina um cilindro hermeticamente fechado, você coloca adubo ali dentro, aí você faz uma derivação do seu sistema de irrigação, a água passa dentro desse cilindro que está fechado com adubo, e já foi misturado com água, e volta no sistema. É um sistema pouco utilizado, eu particularmente não conheço nenhum, né, aqui no Brasil, trabalhando, mas eu sei que o grande problema dele, a grande desvantagem do método, é a falta de uniformidade na aplicação do fertilizante. Porque a água vai passar ali, ela vai levar bastante adubo no começo, no final vai levar pouco adubo. Então não vai ter uma boa distribuição. Então a gente acaba descartando esse tipo de injetor de fertilizante. Um outro injetor de fertilizante também muito utilizado aqui no Brasil, em café, mais em citros, que agora está sendo substituído aos poucos, é o injetor de Venturi, né? Que consiste de um estrangulamento, a água está passando aqui, aí ocorre um estrangulamento dessa tubulação, vai aumentar a velocidade aqui, vai succionar, né, o fertilizante. Daqui você coloca uma mangueira até a caixa de injeção. Então, dependendo da taxa que você quer de injeção, você tem o determinado tipo de Venturi, tá? Característica, injeta menor vazão em relação à injeção direta, que a gente vai ver. Só que é simples na operação, né? Eficiência da aplicação depende do controle da vazão e da pressão do conjunto. Escolha do modelo de acordo com o que você quer injetar. Esse tipo de sistema hoje, eu estou utilizando bastante para aplicação de cloro. Então tem um ou outro sistema que eu tenho que aplicar cloro direto. Então eu compro um Venturi, instalo no equipamento, instalo na central de fertirrigação e vou injetando cloro direto no sistema. E vai estar limpando o sistema automaticamente. Ligou o sistema, está injetando. Ok? E os injetores de fertilizantes de injeção direta, né, de pressão positiva. Acredito eu, os mais utilizados hoje. Tá? Então nós temos os injetores de bomba centrífuga, né? Exigem energia na central de controle, são acionados por energia externa, injeta grande volume, você pode controlar esse volume com bypass ou fechando o registro, mas eles injetam grandes volumes, 1.000 até 5.000 litros por hora. O rotor precisa ser de inox ou de outro material aí, para evitar corrosão, né? É facilmente automatizado, né? Eu coloquei aqui bem utilizado na citricultura e cafeicultura, mas em fruticultura de uma forma geral também, tá? E as bombas de diafragma, tem algumas bombas, alguns locais que a gente não consegue chegar com energia. Então a própria água do sistema vai acionar essa bomba, só que essa água vai ser perdida, e essa bombinha vai succionar e vai injetar o fertilizante dentro do sistema, tá? Eu tenho 2 fazendas com esse tipo de sistema. E aqui, nós já falamos do injetor de fertilizante, nós vamos falar das centrais de fertirrigação. De uma central mais simples, para uma central um pouco mais tecnificada. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de centrais de fertirrigação muito tecnificadas. Tá?
porque eu acho que a palestra não vai dar tempo da gente explicar em detalhes isso, tá? Mas um sistema médio tecnificado vai dar para a gente estar apresentando aqui. Esse é um sistema simples, né? Onde você tem uma caixa aí de 500 ou 1000 litros, onde você vai encher de água, a própria água do sistema, você vai encher um pouco, colocar aqui 200, 300 litros de água, você vai fazer a mistura dos fertilizantes, nitrato de amônio, cloreto de potássio, algum micronutriente quelatizado, vai fazer essa pré-mistura, de preferência tem que ter uma bombinha aqui agitando, né, o fertilizante. Então essa primeira caixa é a caixa de injeção, tá? Depois que eu fazer a mistura, agitar bem, eu espero uns 10, 15 minutos, decantar esse material. Então vai ficar um pouco de resíduo, material inerte aqui. Eu coloco a minha saída para a caixa de injeção. Nesse ponto, inicialmente eu não colocava um filtro, mas hoje eu coloco. Nas centrais de fertirrigação mais simples, hoje eu coloco um filtro aqui também, quer dizer, uma pré-filtragem. Aí o produto, né, a água enriquecida com nutrientes vai estar aqui, e daqui eu aciono a bombinha de injeção direta, que vai encaminhar ao sistema de irrigação. Oi? Um filtrinho, eu posso colocar um filtro de tela, de uma polegada, 2 polegadas. Teve locais que eu fiz até uma improvisação, com alguns filtros mais simples, tá? Vai ficar melhor para injetar, tá? E vai, além disso, além de ficar melhor para injetar, vai exigir menos desse outro filtro aqui, ó, que é um filtro maior, que depois da caixa de injeção, tem que passar por esse filtro. Então, esse filtro aqui, com essa primeira pré-filtragem, vai entupir, vai demorar um pouco mais para você limpar, vai entupir menos, tá? Ajuda e muito, tá? Essa aqui é uma outra central de fertirrigação, é muito recente essa aqui. Isso aqui é um projeto que a gente está montando numa área de 250 hectares de citros irrigado. Aqui é o sistema de irrigação, né? A água está passando pelo hidrômetro aqui e está indo para o sistema. Então eu tenho uma primeira caixa de mistura, onde eu faço toda a mistura do fertilizante. Por exemplo, estou fazendo a mistura dos fertilizantes nitrogenados. Estou colocando nitrato de cálcio, nitrato de amônio e estou colocando ureia ali, tá? Misturo nessa caixa. Daqui uma bombinha manda para a caixa 1. Depois eu faço uma mistura aqui, por exemplo, do MAP e mando para a caixa 2, que é fósforo. Depois eu faço uma mistura do potássio, por exemplo, estou dando exemplo. Misturo e mando para a caixa 3. Aí eu começo o meu processo de injeção. Eu tenho uma bombinha de injeção direta para a caixa 1, que vai nesse ponto. Uma bombinha para a caixa 2, que é injetada nesse ponto, e uma bombinha para a caixa 3, que é injetado nesse ponto. Então, não ocorre o quê? A mistura dos fertilizantes no sistema. Primeiro vai um, depois vai outro, depois vai o outro. Por quê? Tem o quê? E eu vou estar mostrando para vocês o porquê disso. Nesses pontos, né, de injeção, eu posso colocar os medidores de pH e de condutividade elétrica. E também coletar informações aqui, ó, na água da irrigação depois que o adubo entrou no sistema. Pessoal, alguma dúvida? Eu estou falando baixo, tá muito rápido. Medidor de pH e um condutivímetro para medir a condutividade elétrica. Nós vamos falar mais disso. Acho que o senhor vai entender um pouquinho mais para frente. E aqui, você pode colocar aqui um sistema sofisticado, de irrigação proporcional. Tá? Então, injeta
ali gramas de nutriente por 1.000 litros de água. Tá? Então tem essa irrigação proporcional que você pode estar fazendo nesse sistema aqui também. Ou a quantitativa, que é a quantidade do nutriente daquela determinada semana, por exemplo, que você planejou. Explicando agora os diferentes tipos utilizados de fertirrigação para as nossas condições, né? Fertirrigação quantitativa. O próprio nome diz, quantidade. Consiste na aplicação de uma determinada quantidade de fertilizante, seguindo uma programação de parcelas, tá? Levando em conta a curva de absorção de nutriente da cultura. Por exemplo, eu tenho um sistema de fertirrigação e eu vou fertirrigar de agosto até abril. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Portanto, 8 a 9 meses. Eu pego a quantidade de adubo do ciclo, de nitrogênio, da recomendação, de fósforo, de potássio, por exemplo, de magnésio, e eu distribuo por mês essas quantidades de acordo com a necessidade da cultura. Tá? E no mês, a dose do mês, eu parcelo em 4 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes, em 30 vezes. Aí eu parcelo do jeito que eu planejar. Não estou falando que é melhor parcelar em 30 ou em 15, mas a gente que vai fazer o planejamento da área. Tá? Aqui é uma curva de absorção do café na Guatemala. André, eu não encontrei uma curva de absorção para café. Uma curva publicada, alguma coisa, não sei se você tem alguma coisa. Inclusive, até peguei uma revisão sua, uma sugestão sua. Tá? Eu consegui essa aqui junto com o pessoal da Yara, da Guatemala. Então, percebe que no florescimento, o verde aqui é o nitrogênio, você tem uma demanda que ela vai aumentando à medida do crescimento do fruto. No período de maturação cai um pouco e no vegetativo aumenta. Então, geralmente o nitrogênio no vegetativo tende a aumentar, né, a sua absorção. O azul escuro aqui é o potássio. Sempre menos que o nitrogênio, mas seguindo praticamente a mesma tendência do nitrogênio ao longo do ciclo da cultura, do processo de desenvolvimento dos estados vegetativos. O azul aqui é o cálcio, que também vai aumentando de acordo com o crescimento do fruto e maturação, até o período vegetativo. E mais estabilizado a níveis baixos aqui, né, o fósforo, o enxofre. Aqui estão as quantidades em gramas por planta, né, de acordo com os estádios vegetativos. Então, você pode basear a sua fertirrigação em cima dessa curva de retenção, de absorção. Isso aqui é da Guatemala. Nós precisamos ter uma nossa aqui, né? Inclusive, eu acho que está para sair uma. Aqui eu peguei a fonte do André. Ele propõe aqui, em regiões intermediárias, 2 meses, junho e julho, com temperaturas menores que 19 graus Celsius, em 2 meses, propõe essa distribuição da aplicação de nitrogênio. 5% em agosto, 10% em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e diminui um pouquinho em maio, né, que é quando inicia a colheita, não é isso? Tem aqui também o fósforo, que ele recomenda talvez fazer uma fosfatagem no início do florescimento, ou você pode parcelar o fósforo. Em citros, a gente procura fazer uma aplicação de fósforo. E se dependendo da necessidade for baixa ou média, a gente aplica durante o ciclo na fertirrigação. Vai depender muito da interpretação da nossa amostra de solo e da nossa produtividade, tá?
Aqui o potássio segue bem parecido com o nitrogênio, né? Só que não é aplicado em maio e em junho. E aqui os outros nutrientes, né? Talvez aqui, André, eu parcelaria, se você for fazer manganês, cobre, boro, eu parcelaria ao longo de todas as fertigações, que a gente faz in situ isso, tá? Resumindo, eu peguei essa tabelinha e montei um gráfico. Fósforo total antes do florescimento? Ou vamos pegar o fósforo que é verde aqui e vamos começar a parcelar já no florescimento? Né? Potássio, o vermelho aqui, seguindo a tabelinha. E o nitrogênio. Então, ocorre uma mudança, inverte. O nitrogênio fica menor que o potássio em janeiro e fevereiro, que é a época de granação, né? De maior intensidade da cultura do café. De uma forma geral, como sugestão, o que a gente faz em citros? A gente fertirriga aí agosto, setembro, florescimento, outubro, novembro e começa a chover. Aí começa a chover, você não consegue, dependendo da água do rio, você não consegue irrigar mais. Senão você vai mandar barro para o seu sistema. Então eu fertirrigo até o começo das chuvas, depois eu faço uma adubação sólida nesse ponto aqui, que vai durar até março. Em março eu volto com as fertirrigações. Tá? Então eu mesclo fertirrigação com adubo sólido. Depois eu volto para fert. Mesmo porque quando chover, o que acontece com o meu sistema radicular? Ele vai procurar, ele vai desenvolver para outros lugares fora do bulbo. Aí eu faço adubação sólida. É uma sugestão, ok? Oi? Adubação líquida, tá? Na linha, adubação sólida. O produto da Produquímica também, o de liberação controlada, que é bem interessante, tá? Tá. Eu aplicaria uns 35% do convencional, tá? 70-30, 65-35. Citros basicamente é isso. Só que varia um pouquinho, depende do ano. Quando o ano é muito seco, eu posso até aumentar mais a fert. Quando o ano chove muito, chove, por exemplo, de outubro até março, eu faço 2 adubação sólida. Aí eu reduzo a fert, tá? E um outro tipo, isso é a fertirrigação quantitativa, tá? Quantitativa. E a proporcional? A fertirrigação proporcional é a aplicação técnica, cujo objetivo é colocar quilos ou gramas do fertilizante por água, por metro cúbico, ou a cada 1000 litros de água. Acredito que é a tendência, tá? É uma aplicação intensiva de solução nutritiva às plantas, aumentando a frequência de aplicação e, consequentemente, a disponibilidade de nutrientes. É eficiente, só que exige acompanhamento técnico. Tá? Por quê? Porque se fizer errado, vocês vão sentir o prejuízo. Porque eu já senti. Tá? Resumindo, se você conseguir manejar adequadamente essa irrigação proporcional, a gente pode diminuir mais ainda as adubações nitrogenadas de potássio. Porque a gente vai melhorar o quê? A eficiência, o parcelamento. Ok? Bom, vou tentar explicar de uma forma simples. Tá? Não é tão simples, mas eu vou tentar explicar. Se a gente injetar 100 gramas de nitrato de amônio, que tem 32% de nitrogênio, em 1 metro cúbico, por metro cúbico, nós vamos ter 32 ppm de nitrogênio. Então, já transformei a minha porcentagem, né, em ppm. Mesma coisa com a ureia. Se eu injetar 100 gramas de ureia, que contém 45% de nitrogênio, eu vou ter 45 ppm de N em 1000 litros de água. Então, se eu quiser aplicar 64 ppm de nitrogênio,
numa determinada fase da minha cultura, ou 100, ou 200, ou 300, eu tenho como calcular a minha dose do produto e do nitrogênio por hectare. Nesse caso, vamos supor que eu estou em setembro, e a minha fertirrigação em 30 dias, né, corresponde à aplicação de 64 ppm de nitrogênio na água de irrigação. Então, se em 100 gramas eu tenho 32 ppm, 64, eu tenho quantas gramas que aplicar? O dobro, para facilitar a conta. Calma, vamos lá, calma. Vamos lá que vai ter a referência. Tem. É que eu coloquei 64 aqui para facilitar a conta para vocês. Tá? Então, em 100 gramas de nitrato de amônio, eu tenho o quê? 32 ppm de nitrogênio. Em 64 ppm, eu tenho X. X é igual a 200 gramas de nitrato de amônio por metro cúbico de água. Perfeito? Se o meu sistema, né, ou eu padronizar, que eu vou aplicar uma lâmina de 2 milímetros nesse dia, 2 milímetros é 2 litros por metro quadrado. Se eu for aplicar 2 litros por metro quadrado e 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, quantos metros cúbicos de água eu estou aplicando? 20 mil, que é 20 metros cúbicos. Não é isso? 200 gramas eu estou aplicando em 1000 litros, 20 mil litros, X. X é igual a 4 quilos de nitrato de amônio por hectare. Ou 1,28 quilos de nitrogênio por hectare. 1,28 quilos de nitrogênio por hectare vezes 30, quanto dá? 40 quilos de nitrogênio no mês? Está aí a resposta? Está aí, daí que eu tirei o número. Então, eu estimei o número. Mas vamos fazer uma conta prática. Bem prática. Exemplo prático. Vamos supor que eu quero aplicar 384 quilos de nitrogênio por hectare no ciclo. Esse foi o planejamento que eu fiz. Só estou falando do nitrogênio, hein? Não vou nem entrar no fósforo e nem entrar no potássio. O planejamento da fertirrigação para setembro, conforme as orientações do técnico, foi de 10% da dose total. Então, eu vou aplicar 38 quilos de nitrogênio por hectare em setembro. Em setembro. Que corresponde, ele tem 32% de nitrogênio, vai dar aí 120 quilos de nitrato de amônio por hectare. Em setembro, 120 quilos de nitrato de amônio por hectare, dividido por 30, dá quanto? 4 quilos do quê? De nitrogênio por hectare por dia. Isso se eu irrigar todos os dias. Eu estou fazendo a conta para 30 dias. Tá? Então, em 30 dias, eu vou ter que aplicar 4 quilos de nitrogênio por hectare, 4 quilos de nitrato de amônio por hectare, perdão. 4 vezes 30 dá a dose do mês. Se eu for aplicar uma lâmina diária média de 2 milímetros, eu vou ter 20 metros cúbicos. Né? Então, 4 quilos de nitrato de amônio dividido por 20 metros cúbicos, eu vou ter que aplicar uma taxa proporcional de 200 gramas de nitrato de amônio por metro cúbico de água. Entenderam? Quatro quilos de nitrato de amônio por dia. Se eu aplicar uma lâmina de 2 milímetros por dia, é 2 litros por metro quadrado. Por hectare é 20 mil litros ou 20 metros cúbicos. Então, 4 quilos do nitrato de amônio dividido por 20 metros cúbicos, eu vou ter que aplicar 200 gramas de nitrato de amônio por metro cúbico, que vai dar os 64 ppm. Não é isso? Finalizando, 100 gramas de nitrato de amônio em 1 metro cúbico tem 32 ppm. 200 gramas de nitrato de amônio em 1.000 litros de água é 64 ppm. Está aí o 64. Mas pode ser 80, pode ser 100, pode ser 120,
Pode ser 500? Não, 500 não, que aí pode dar problema de condutividade alta. Mas nós vamos falar mais para frente. E aqui o tempo total para realizar uma fertirrigação. Então, o que a gente já aprendeu? Já aprendemos fertirrigar, né, com as doses. O tempo de avanço é um importante parâmetro a ser medido, já que o mesmo irá determinar o tempo necessário para fazer a limpeza do sistema. Basicamente é o seguinte, você tem o seu sistema de irrigação, você vai ter que ligar. Primeiro passo, você ligou o sistema. Deu a pressão lá, eu posso fertirrigar? Hã? Mas se chegou a pressão que eu queria no filtro? Mas será que se deu a pressão, já chegou no final? Não chegou? Opa, vamos lá, voltando. Liguei o meu sistema de irrigação. Chegou a pressão, eu costumo trabalhar na pressão de 6 quilos na filtragem. Chegou aquela pressão na filtragem. Eu já vou poder fertirrigar. Esse tempo vai demorar 20 minutos, 30 minutos, enfim. Segundo passo, eu não posso dar para a fertirrigação sem que eu confira pressões básicas. Então, eu estabeleci alguns critérios dentro do sistema para avaliar antes de iniciar a fertirrigação. Primeiro, pressão na motobomba para ver se bate com a pressão que o projeto está funcionando adequadamente. Aí eu pego a pressão da filtragem, pego uma ou duas pressões nos cavaletes, que são pontos críticos, e uma outra pressão em final de linha ainda, que é coisa rápida, porque dentro do sistema eu tenho meus pontos críticos. Se as pressões estão ok, eu começo a minha fertirrigação. Enquanto eu ligo o sistema, eu posso ir misturando as caixas. Depois que eu terminei a minha fertirrigação, vamos supor, eu vou aplicar 2 milímetros por dia de água. Né? Eu vou fertirrigar 2 milímetros por dia de água. Se eu tenho uma taxa de aplicação de meio milímetro por hora, eu vou ficar fertirrigando 4 horas. Acabei a fertirrigação, eu tenho que deixar o sistema ligado um determinado tempo para limpar esse adubo do sistema. Qual é esse tempo? Quando você compra um projeto de irrigação, a empresa tem que vir e falar, ó, ou é 20 minutos, ou é 30 minutos, ou é 1h30. Qual que é o meu tempo de avanço? Ela vai te dar, é 1 hora. Vai conferir. Tá? Numa média, 50% bate. 50% ou fica um pouco mais ou um pouco menos. Porque você tem algumas diferenças do projetado para o real. São pequenas, mas existem. Diferenças de 5, 10 minutos podem influenciar. Então, você vai fazer o que o Bart recomendou. Você pode aplicar um ácido, né? E na hora que você vai injetar esse ácido e vai lá no final de linha, no ponto mais crítico. E vai medir no pH. Na hora que o pH ficar próximo do pH normal da água, é o seu tempo de avanço. Então, tem o calculado e tem o real. Confie em qual? O real. Faz uma vez o real. Uma vez. Tá? O calculado é uma base muito boa e muitas vezes dá certo. Tá? Mas não tem nada como o real. Fertilizantes utilizados na fertirrigação, eu vou passar alguns que a gente usa. Existem N tipos de fertilizantes, N misturas de fertilizantes, mas basicamente, a ureia eu uso muito pouco, tá? Mas uso em alguns casos. Eu uso mais o nitrato de amônio, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, cloreto de cálcio, né? Sulfato de potássio não usa muito, e mais MAP. Ácido fosfórico para limpeza do sistema de irrigação, eu não uso ácido fosfórico para fertirrigação, tá? Porque eu acredito que acidifica. Acredito não, acidifica. E MAP para aplicações de doses médias a baixas de fósforo, que a cultura está demandando.
solubilidade dos fertilizantes. Então, tem uma tabelinha aqui também, de Bambini 2016, né? Por exemplo, a ureia tem 46% de nitrogênio, 45%, né? Tem a condutividade, o pH dela, a solubilidade é 2,2. Então, se eu tiver 1.000 quilos de ureia, eu vou ter que diluir ela em 2.200 litros de água. Tá? É só multiplicar por esse número aqui, ó. Se eu tiver aqui, vamos pegar o MAP. Se eu tiver 1.000 quilos de MAP, eu vou precisar aí de uns 3.500, 3.600 litros de água. Então, essa tabelinha vai estar disponível para vocês. Cuidado com mistura de fertilizantes. Tá? Cuidado quando for trabalhar com ureia, a ureia gela muita água, dá até para colocar latinha de cerveja gelar. E é rapidinho para gelar. Né? Porque quanto maior a temperatura, menor a temperatura, vai influenciar em vários produtos a solubilidade. Então, esses números mudam todos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Olha o ácido bórico aqui, ó. 16 vezes. Então, se eu vou aplicar 1.000 quilos de ácido bórico, é difícil aplicar 1.000 quilos, né? Mas eu vou ter que colocar 17.000 litros de água para diluir. Enfim, cada um tem a sua solubilidade. E também, cada um tem as suas misturas, que são permitidas e outras não. Né? Por exemplo, a ureia. A ureia não tem compatibilidade com nenhum desses produtos que estão aqui, ó, desses fertilizantes que estão aqui. Aqui é a ureia, nitrato de amônio. O que está aqui também. Ó. Sulfato de amônio, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio. E assim vai, até os quelatos e sulfatos. Agora pega o nitrato de cálcio aqui, ó. Ele é incompatível com o sulfato de amônio. Por quê? Porque vai formar o gesso, o sulfato de cálcio, né? Gesso é sulfato de cálcio. Então, você imagina isso aí dentro do sistema, que beleza, né? Hã? A fonte de cálcio que dá dentro do nitrato de cálcio. É o elemento, é o elemento, né? Ele vai dar, o nitrato de cálcio vai dar, nitrato de cálcio. Ele está ligado, eu tenho ele aqui, ele está ligado ao óxido de cálcio, tá? Eu tenho aqui na formulinha, vai dar para a gente entender. Se eu não me engano, é óxido de cálcio. Ele é um meio termo entre o que pode e o que não pode. Ele tem uma certa solubilidade, vai dar para misturar até certo ponto. Tem uma certa restrição, tá? Então, o nitrato de cálcio aqui, ó, ele não vai poder com o sulfato de amônio, com o sulfato de potássio, com o MAP, né, com o sulfato, a maioria dos sulfatos, tá? Ácido fosfórico, não tem compatibilidade quase nenhuma, apenas com sulfatos, tá? Ó, o nitrato de cálcio, ó, ele é puro, tá? Ele não está na fonte de óxido, não, tá? Bom, sugestões de misturas, né? Lembra daqueles 3 tanques que eu coloquei? Nós podemos fazer nitrogênio, fósforo e potássio em um, que é uma das opções, tá? Ou mais um tanque para colocar sulfatos e quelatos aí de micronutrientes e injetar, ou a gente pode fazer essas misturas aqui, ó. O nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nitrato de magnésio, nitrato de amônio, posso colocar o cloreto de potássio branco, só que aí começa a misturar muito produto, né? Então eu posso deixar o cloreto e jogar ele para cá, né? Junto com o ácido fosfórico, o MAP, nitrato de amônio, e um outro tanque, os sulfatos, e injetar em pontos diferentes, né? Do cabeçal, da filtragem. Aqui um esqueminha bem prático, tá? Que eu vou tentar explicar para vocês como funciona, tá? Isso aí a gente vem lendo alguns trabalhos, observando em pesquisa, né? Qual que é a sequência da fertirrigação sugerida de acordo com a mobilidade dos nutrientes?
Primeiro eu tenho a pressurização do sistema. Deu a pressão, eu fiz um checklist básico no sistema. Está em ordem para fertirrigar? Eu vou começar a fertirrigar. Eu começo pelo fósforo. Por quê? Ó, o Luiz sabe, né, Luiz? Mobilidade, né? A mobilidade dele. Ele é absorvido rapidamente, é pouco móvel, né? Então, eu posso começar com ele, não pode? Depois eu vou para o cloreto. Ah, vale lembrar que ele se movimenta, ele é absorvido pela raiz por difusão, né? Mais o fósforo, né? Não por fluxo de massa. Fluxo de massa, o nutriente vai o quê? Tendo água, ele... O cloreto de potássio, ele também é absorvido pelas raízes por difusão, mas uma parte por fluxo de massa. Então, a movimentação dele com a água é um pouco, aliás, é bem maior que a do fósforo, né? Mas bem menor que a do nitrogênio. Então, se eu tiver apenas esses 3 fertilizantes para aplicar, né, esses 3 nutrientes, fósforo, potássio e nitrogênio, eu vou fazer essa sequência de aplicação. Vale lembrar que a tendência do nitrogênio, quando aplicado ao solo, é ir para a periferia. Ele vai se movimentar junto com a água. Já tem até trabalho publicado disso. Se eu não me engano, um em laranja e um em cana recentemente. E depois a limpeza do sistema, que é o tempo de avanço. Vou deixar esse materialzinho, não vou entrar muito em detalhes, mas é a forma iônica do elemento, quando ele é absorvido pelas plantas, né? Com observação aqui para o nitrogênio. Qual que é a melhor forma de você aplicar o nitrogênio no solo? De forma nítrica ou amoniacal? Será que tem diferença? É comprovado isso? Nós vamos discutir, então eu vou fazer algumas colocações importantes para a discussão. Sinergismo e antagonismo entre íons. Isso aqui é um material do grupo que eu faço parte, é um material do Rubim Stamato, do grupo GETAC, né? Esse grupo aí, ele trabalha com citros há muito tempo, a gente praticamente tem um pouquinho mais de 30 mil hectares de área de citros e da assistência, e o Rubinho cedeu esse slide para mim estar apresentando para vocês. Sinergismo entre cátion e ânion. Nutriente, o que é cátion é positivo, o que é ânion é negativo. O nitrato, né, ele tem um certo sinergismo com o potássio. Então, eles vão se ajudar mutuamente a entrar na planta. O nitrato também tem com magnésio, com amônio e com cálcio. E mais destacado com potássio e amônio. Isso é importante para a fertigação? Né? Antagonismo entre cátions e ânions. A produção de precipitados insolúveis, né, por uma alta afinidade de cargas, que é o cálcio aqui e o hidrogênio fosfato, o cálcio sulfato, o sulfato e o magnésio, né, hidrogênio fosfato com o zinco. Então, podem formar precipitados. Então, é um antagonismo. E aqui eu acho que talvez não a mais importante, mas é que eu trabalho muito com isso. Tá? Antagonismo de cátion e ânion. Os cátions competem entre si para entrar na planta. Então, geralmente, né, o cátion monovalente, ele tem mais facilidade, o monovalente é um maisinho só. Ele tem mais facilidade do que entrar, do que um cátion que tem 2 maisinho, que é o bivalente. Então, vai ter uma competição de cálcio e potássio, né? No caso aí, quem vai ganhar um pouquinho? Potássio, né? Então, excesso de potássio no solo pode proporcionar o quê? Diminuição na absorção de cálcio. Ah, mas tem cálcio no solo. Mas pode ocorrer a briga. Sódio
e magnésio. Não é o nosso problema aqui, possivelmente não é o nosso problema. Não conheço aqui os solos de Minas, né? Mas em São Paulo a gente não vai ter muito esse problema. Isso aqui é mais no Nordeste. Agora, amônio e potássio. Amônio e magnésio. Amônio e cálcio. Enquanto o amônio compete com potássio para entrar na planta, compete com magnésio para entrar na planta e com cálcio, outra forma de nitrogênio que a planta absorve tem um sinergismo com eles. Então, muito amônio, o que acontece? Vai diminuir ou vai ter uma competição maior para absorver potássio, para absorver cálcio e absorver magnésio. O que o nitrato não tem. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Antagonismo importante aqui, já falei, do amônio com cálcio, magnésio e potássio. Então, o uso massivo de fertilizantes amoniacais, né, pode afetar a nutrição de cálcio, magnésio e potássio. Segundo, a só química comercial. Voltando, aqui é o antagonismo de ânion para ânion, basicamente é o cloro, né? Então, o cloro, ele pode, se você aplicar muito cloreto de potássio, né, muito cloreto, né, de outras fontes aí, cloreto de cálcio, por exemplo, pode competir com fósforo, nitrogênio, enxofre, enfim. O íon cloreto, ele vai agir sobre fosfato, sulfato. Não, eu tenho que deixar claro que o cloreto, que o cloro, ele é essencial, tá? Às plantas. Só que em quantidades, né, menores ou menos importantes que o nitrato, o fósforo e o sulfato. Bom, métodos de diagnóstico alternativos para fertirrigação. Eu citei 3 aqui, que é análise de solução do solo, medição indireta da clorofila e análise de seiva. Eu não vou falar sobre medição indireta de clorofila e análise de seiva, porque o tema de palestra é aspectos práticos. Então, vamos recapitular. Meu sistema de irrigação está em ordem, está em perfeitas condições de fertirrigar. Eu comecei a fertirrigar e eu quero saber se eu estou fertirrigando corretamente ou não. Como que eu faço isso? Primeira resposta é na planta, não é? Eu posso fazer uma diagnose foliar. Eu posso tirar análise de solo. Não posso? Posso. São métodos comumente utilizados. E tem esse outro método, que é o método da análise da solução do solo, que tem também os seus pontos positivos, né? Que a solução é extraída, é clara, limpa e pode ser analisada de forma imediata. No campo você pode analisar com kits. Então é prático. Apresenta baixo custo e facilidade de uso. Facilidade de instalação em medidas rápidas. É uma técnica não destrutiva, em que você não precisa fazer toda semana a amostra. Talvez você fazer um monitoramento inicial maior, depois você alongar as suas amostragens, para não tomar muito do operacional da fazenda. Mas eu acho que para quem fertirriga, ou na quantidade, ou na proporção, tem que ter isso. Pelo menos, né, com uma frequência menor, mas não deixe de ter, que é mais um parâmetro para ser avaliado. E desvantagem desse método? Solos rochosos é mais difícil. Mais difícil. Possibilidade de danos, pode quebrar? Pode. Uma colheita pode quebrar? Pode. Então tem que colocar uma proteção, colocar não mexa, né? Enfim. Variações nas concentrações de íons, de acordo com a natureza do material utilizado. Dificuldade, não vai extrair compostos voláteis, né? Pode ter interferência da cápsula, se não for de boa qualidade, né? Eu lembro que a gente teve algumas cápsulas que o pH sempre estava dando 7,5, 8, 8,5,
na solução do solo. Nós trocamos o tipo de extrator, já estabilizou um pouco mais para baixo o pH. Então, era a cápsula que estava interferindo no pH. Agora, por que eu não sei, Luiz? Mas ocorreu isso aí lá atrás. E influência de atividade biológica nas amostras. Então, tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu vejo muito mais vantagem do que desvantagem. Tá? Bom, aí começa um pouco mais de fisiologia, né? Eu vou fertirrigar, até que profundidade eu vou fertirrigar, aonde eu vou colocar meu extrator de solução do solo. O extrator de solução do solo, pessoal, é uma haste de PVC que tem uma cápsula porosa embaixo, tá? E que a gente vai succionar, ele é fechado por uma rolha. Aí a gente vai succionar com uma seringa depois de uma fertirrigação, eu vou explicar com mais detalhes. Aí a água vai sair do solo e vai entrar dentro dessa cápsula porosa. Você tira essa água e manda analisar. Ou se você tiver o kit na fazenda, você analisa o pH, condutividade elétrica, ou a quantidade de nitrato, de fosfato, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso. Antes de falar desse equipamento, eu tenho que saber a posição que eu vou colocá-lo. Qual a posição mais correta? Só para entender, a parte pivotante das raízes do café, ela é grossa. A pivotante dela, ela termina a 30 a 50 centímetros. Então, é uma falsa pivotante. Depois, vai emitir outras raízes axiais que vão mais em profundidade, mas não são mais pivotantes, mas é uma continuação da raiz pivotante. Tá? Então, essa raizinha de 30 a 40, 50 centímetros, é chamada de pseudopivotante. As raízes axiais, que as que saem das pivotantes, elas podem chegar até 3 metros de profundidade. As raízes laterais, né, crescem até para outro lado do plantio. Pode ter raiz toda entrelaçada no café. Quem arrancou já pomar de café, não. Acostumado com citros, né? Quem já arrancou um cafezal, já percebeu como vai o sistema radicular? Como ele se alonga? Quem já abriu trincheira no meio, vai perceber o que eu estou falando. Então, as raízes alimentadoras são curtas, esbranquiçadas e possuem pelos absorventes. E estão, segundo o Barreto 2000, efetivas até 60, 66, 70 centímetros de profundidade. Então, a gente pode, como adotar como regra de manejo, manter umidade no solo até uns 60, 70 centímetros. Né? E manter nutrientes no solo até 60, 70 centímetros, porque ali vai estar 80, 90% do sistema radicular que absorve nutriente do cafeiro. Tá? Então, qual posição eu coloco os tensiômetros? Segundo um trabalho em citros, eu vou citar citros e vou dar uma sugestão para café, tá? De acordo com o trabalho aqui, publicado na revista Irriga, né, eu tenho que colocar os extratores de solução para avaliar nitrogênio, porque ele caminha mais, a 25 centímetros do emissor, que é do gotejo. Então, o gotejo está aqui, e meu extrator de solução está a 25 centímetros, e a 30 centímetros de profundidade. E o fósforo e potássio, eu vou colocar o meu extrator de solução a 15 centímetros do emissor, porque esses nutrientes vão caminhar menos, principalmente o fósforo, o potássio vai caminhar um pouco mais, e a 30 centímetros de profundidade. E para o café? O que eu recomendaria para o café? Eu recomendaria 30 centímetros, o extrator ser colocado a 25, 30 centímetros de profundidade, metade do sistema radicular efetivo, tá? E também eu colocaria aí o fósforo e o potássio a 15 centímetros e para avaliar o nitrogênio, o extrator a 25, 30 centímetros do emissor. Tá? E não deixaria, de alguns pontos, colocar um extrator de solução a 60 centímetros de profundidade. Porque sempre que eu coletar a solução do solo a 60 centímetros de profundidade,
a condutividade de água, condutividade elétrica da água tem que estar o quê? Baixa, próximo da água. Porque se tiver alta, o que vai estar acontecendo com o meu nutriente? Está indo embora. Se está indo embora, a planta não vai aproveitar e você vai contaminar lençol freático, ambientalmente incorreto. Aqui é um extrator de solução no campo. Funcionamento do extrator, você vai colocar ele na posição. Só uma observação que eu esqueci. Recomendo um conjunto de extrator de solução de 20 a 30 hectares, dependendo do tamanho do projeto. O projeto for muito grande, de 100 hectares, talvez fazer 3 pontos. Projeto pequeno, fazer 1 a 2 pontos. Tá? Vai depender muito do tamanho do projeto e da estrutura que eu tenho na fazenda. Não adianta fazer muitos pontos, depois não dar conta de coletar e analisar adequadamente. Tá? Essa é uma opinião pessoal minha. E na prática. Funcionamento do extrator de solução. Você vai instalar, você vai fertirrigar, depois de 4, 5 horas, você vai lá e dá o vácuo. Você tira todo o ar do equipamento. Todo o ar daqui dentro. Quantas seringas? Seringadas, até o que você conseguir. No outro dia de manhã, você vem e coleta a solução do solo. E você analisa. Como você tira o ar? Com uma seringa. Como você tira a solução do solo? Você tira aquela rolinha que deu vácuo, coloca um tubinho e a seringa e coloca num recipiente. E analisa. Dados para a cultura do café. Segundo a contribuição do Luiz de Menstein, no período de floração, trabalhar com uma condutividade elétrica em torno de 1 a 1.2. Na fase de frutificação, de 1.5 a 1.8. Né? Em janeiro, um pouco mais concentrado. Eu tenho um pouco medo desse número aqui, Luiz. Talvez eu não ultrapassaria 1.8. Tem alguns trabalhos que falam em 1.8 no máximo. Mas aqui eu realmente não costumo passar de 2, tá, para citros. Citros, o limite é 1.7, segundo a literatura. Maio, junho e julho eu trabalho de 1.2 a 1.5, né, de condutividade elétrica. Então, você tem um condutivímetro que você vai medir essa condutividade elétrica. Então, você pegou a solução do solo, você calibrou o condutivímetro, você coloca, você tem a leitura na hora. E do pH também. Então, se o pH tiver 3, 2,5, e a sua condutividade tiver 5, 4, alguma coisa está errado, né? Corre jogar água, senão vai dar problema. Corre irrigar, jogar água, né? Porque irrigar é com critério, jogar água é para lavar o nutriente. E você tem os kits também. Alguns kits para monitoramento nutricional de cálcio. Esse aqui de cloreto. Por exemplo, o cloreto, para café, tem que dar menos que 350 ppm de concentração no kit. Acima disso, você pode ter problema. Fósforo tem que estar entre 25 e 50 ppm. Nitrato tem que estar entre 100 e 300. E se tiver na solução do solo que você extraiu a 60 centímetros de profundidade, se tiver 400, está jogando dinheiro fora, está rasgando dinheiro. Literalmente. Aqui kit de potássio, o sulfato. E aqui todos os níveis recomendados, né, em ppm para análise de solução. Para a cultura do café, eu vou fazer uma analogia para citros. Todo ano a gente coleta amostra de solo, todo ano, logicamente depende do que dá na análise, eu faço calcário direcionado em área fertirrigada, eu faço gesso direcionado em área fertirrigada e trabalho com nitrogênio, fósforo e potássio via fertirrigação e, se precisar, o magnésio também, o boro na forma de ácido bórico e algum micronutriente
se eu achar que é interessante, tá? Mas eu não dispenso de forma nenhuma a aplicação de calcário para citros ou para café, tá? E nem de gesso. Opinião pessoal. Algumas conclusões. O uso da fertirrigação, quando utilizada de forma correta e sustentável, lembra sempre desse nome, pessoal. Fornece nutrientes ao cafeiro de forma eficiente. Só que necessita de mão de obra especializada para a condução do sistema de irrigação e para fazer a fertirrigação. Necessita de um sistema de irrigação em perfeitas condições de uso. Sistema meia-boca de irrigação não faz fertirrigação. Senão vocês vão ter prejuízo. Estou falando porque eu já tive. Tá? Aí eu tive que parar com a fertirrigação, arrumar o sistema para depois voltar. Né? Você imagina o trabalho que deu, né? Isso tudo. Acredito que não exista uma receita pronta para fertirrigação. O que eu passei aqui para vocês foram observações e sugestões. Né? Eu acho sempre que a gente tem que trocar ideia e procurar evoluir mediante as dificuldades. Tá? Porque as variáveis são muitas. Tá? É muito difícil padronizar uma fertirrigação para um café daqui, para um café da região de Franca, um café do sul de Minas, né? A análise da solução do solo, para quem faz fertirrigação, é ferramenta importantíssima para monitorar e avaliar a disponibilidade de nutrientes às plantas. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu tentei ser bem prático, desculpa de alguma palavra errada, algum momento que eu passei um pouco rápido, mas eu deixo sempre essa mensagem aqui, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Eu agradeço a coordenação aí da Fênix Café, é a primeira vez que eu venho aqui, um evento que eu, sinceramente, não imaginava que tinha uma proporção dessa, viu, André? Mas eu gostei muito, tá? Inclusive, mesmo se não for ser palestrante das outras vezes, talvez eu venha para participar, me organizo para participar. Agradeço a faculdade que eu dou aula em Araraquara, que eu dou aula de agricultura e irrigação. A empresa, a Ogetac, que é a minha empresa de consultoria. A minha empresa, que eu estou há 5 anos com ela, o resto do tempo eu era da Forbes junto com o Guilherme, aí eu saí da sociedade e abri a própria empresa. Vescov Consultoria, meu e-mail, quem quiser tirar dúvida, pedir a palestra, pode mandar um e-mail. Aqui é meu telefone, pode ligar, o WhatsApp é melhor ainda, porque às vezes eu estou viajando, o telefone não pega, depois muita ligação, você acaba não vendo, né? Mas manda mensagem que eu, assim que possível, eu vou estar respondendo. Agradeço a razão da minha vida aqui, a minha família, e a Deus em primeiro lugar. Finalizei. Alô, alô. Humberto, muito obrigado, excelente, bem prática a palestra. E agora a gente vai abrir para perguntas. Só uma pessoa que não pode perguntar, que é o Rogério. O resto todo mundo pode perguntar. A gente vai fazer o seguinte, o nosso amigo ali pediu para que quem for perguntar, levante para facilitar a filmagem. Primeiro aqui é o Fábio. Parabéns aí. Tem um momento, eu acredito eu que tem metabolismo da planta variável ao longo do dia. No caso da fertilização lá proporcional, tem um momento mais certo, mais adequado e tal. Obrigado. Vamos lá. Tem. Se você pegar muitos projetos da África do Sul, eles só irrigam e fertirrigam durante o dia. Tá? Então, eu fertirrigaria durante o dia. Tá? Exatamente.
As respostas são fantásticas lá, a diferença do dia para a noite. Professor, o senhor citou a colocação do ácido fosfórico, né, como um processo de limpeza do sistema. Essa limpeza do sistema, fazendo ela, digamos, sistematicamente, uma frequência maior, fornece o nutriente para a planta do fósforo? Fornece. Faz uma média. Se você fizer uma limpeza do seu sistema, a 0,5% de ácido fosfórico, você vai aplicar 10 a 12 quilos de P2O5 por hectare. Então, se você fizer uma no ano, 10 a 12 quilos você já aplicou. Se você fizer duas, você aplicou 20, 25 quilos por hectare. Se você fizer 0,5%. Se fizer 1%, é mais. Qual que seria a recomendação, por exemplo, para mim pensar em nutrir a planta, em parte dela, já mantendo meu sistema mais limpo possível, digamos assim? Essa aplicação do ácido fosfórico, para a limpeza, você tem que aplicar uma grande quantidade em 15 minutos. Então, você aplica 15, 20 minutos. Você aplica todos esses 10 quilos por hectare para limpar o sistema em 10 a 15 minutos. Entendeu? Então, não daria para você usar o ácido fosfórico. Eu não recomendaria você usar o ácido fosfórico em todo o ciclo da fertigação. Porque os nossos solos são ácidos. Eu acredito que seja um erro. Eu já cometi esse erro, já errei muito de uma tecnologia que a gente estava empregando há 15 anos atrás, e hoje eu já não uso ácido fosfórico. Eu hoje uso fontes menos acidificantes. Mas dá para usar para limpeza, depois você desconta a adubação, porque ele é imóvel. Ok. Tá bom? Obrigado. Luiz? Humberto, a expressão condutividade elétrica pode parecer simples e aceitável para o profissional que já está na irrigação há muito tempo. Mas quem entrou na irrigação há pouco tempo não está familiarizado com a expressão condutividade elétrica. Seria interessante dar uma explicação. Você citou várias vezes a condutividade elétrica na sua palestra. Pode ter gente que não está familiarizado, só dar um esclarecimento. Tá. Eu vou tentar explicar, Luiz, uma forma prática. Tá? A quantidade de íons que vai ter na solução do solo, que vai ter numa determinada solução. Sal. Então, quanto mais sal, mais concentrado, maior a condutividade elétrica. Tá? Quanto menos sal, menor a condutividade elétrica. Por exemplo, a água normal, qual que é a condutividade elétrica da água? 0,001, 0,002, porque tem pouco sal. À medida que você vai aumentando a quantidade de sal, no caso os nutrientes, iônios e os cátions, vai aumentando essa condutividade. Tá? Mais alguém? Beto, antes do Rogério, tem uma pergunta aqui. Você falou muito da ureia, né, que você não tem usado muito, mas aqui em café é praticamente 100% uso ureia. E você falou também da forma que você aplica o calcário e o gesso para corrigir esses sistemas aí desequilibrados, principalmente a área do bulbo molhado, né? Como que você tem trabalhado isso, essa correção? Vamos lá. Em relação à ureia, vou passar a experiência de citros, tá? O citros, ele tem um balanço de cargas, é um trabalho até publicado pelo Quagio, tá? Que você tenha uma determinada quantidade de cátions e ânions. Se você aplicar muito o cátion NH4+, você vai competir, né, no balanço de cargas com cálcio, magnésio e potássio. Então, esse balanço, no trabalho em citros, causou uma menor produtividade. Em café, é diferente. Acho que precisa ser mais estudado. Tá? Porque a fonte mais utilizada é a ureia, né? Então, precisa ser mais utilizado. Mas talvez eu não aplicaria só a ureia. Tá? Está mudando, né? E eu acho que vai ter respostas em produtividade. Já, né? Esse trabalho, depois, se quiser, eu até passo no e-mail do Quagio. Professor, referente... Desculpa, o calcário... Tá.
Num sistema, um calcário é assim, se você tem um solo que já está com pH baixo, que é um solo pobre, como você vai enriquecer esse solo? Você vai aplicar cálcio, magnésio e potássio. O que o calcário tem? Cálcio e magnésio. O que o gesso tem? É sulfato de cálcio, você tem cálcio, então você já vai levar a saturação. Aí tem a dificuldade do calcário se movimentar no perfil, ele não se movimenta. Está aí a importância de fazer um excelente preparo de solo. Até que profundidade o sistema radicular do café vai? 60 centímetros? Porque nós vamos plantar café cultivando 20 centímetros de solo. Hoje nós estamos plantando laranja no estado de São Paulo, hoje que eu estou falando dos clientes que eu dou assistência e uma boa parte dos tricultores. Eu tenho equipamento que ele aprofunda 1 metro de profundidade. Ele leva calcário a 80 centímetros de profundidade, ele chama dreno. Para café seria fantástico. Eu tenho um vídeo aí também. Ele coloca o calcário a 40 e a 80 centímetros de profundidade. Depois eu aplico o calcário em cima ainda do solo e venho com o subsolador. Então eu faço calcário a 80 centímetros, 40 centímetros de profundidade, calcário em superfície, mais o gesso, mais o fósforo reativo. Ou aqueles fosfatos parcialmente acidulados, são excelentes. Aí eu venho com o subsolador ainda. Sai caro. Não sai barato. Só que para quanto tempo é uma lavoura de café? Para quanto tempo você vai conviver com uma cultura de citros? É de graça. Tá? Então o custo-benefício é absurdo. Então a partir do momento que você faz um bom preparo de solo, dificilmente você vai ter grandes problemas em corrigir o seu solo, porque ele já vem corrigido. Agora, se você tem um solo não corrigido, faz fertirrigação de uma forma errônea, o calcário vai resolver por cima? É muito difícil. Aí você tem que aplicar gesso para levar cálcio mais em profundidade. E doses, trabalhar no florescimento, esqueci uma dica para vocês, a fertirrigação no início do florescimento, trabalhar com nitrato de cálcio. Tá? A flor da laranjeira tem muito cálcio, e o café não é diferente. Tá? Então, se entrar não com ureia, nem com nitrato de amônio, entrar com nitrato de cálcio no início da fertirrigação. Tá? Respondi, André? Não sei se... Sob regime de chuva, fertirrigação, e você falou que parcela 30% da demanda da lavoura do ano com adubo adubo convencional. Como é que seria a fertirrigação? Está chovendo 1 mês, 2, eu altero aquela ordem, ou eu mudo em tempo de injeção? O que você sugere nisso? Eu quero fertirrigar e está chovendo. Você quer fertirrigar? Então você faz o planejamento anual e segue o planejamento. Tá? Só que se choveu... Ali, o Guilherme ele deu uma palestra sobre manejo de irrigação. Além do extrator de solução, você tem que ter o tensiômetro. Se seu solo está encharcado de água, você vai fertirrigar? Você vai ter que esperar seu solo chegar próximo à capacidade de campo para fertirrigar, senão você vai jogar adubo fora. Então você tem que ter esses equipamentos que vão ser o dedo duro, eles vão auxiliar. Eles vão auxiliar. É uma ferramenta excelente, não precisa colocar muito, mas coloquem. Queria saber mais ou menos se o momento de fazer a coleta dos extratores de solução de solo, se é logo após a fertirrigação ou se é uma semana depois? Se eu fertirriguei de manhã, de tarde eu dou o vácuo, no outro dia eu já coleto, de manhã. Tá? E tem que ter umidade no solo, senão não consegue coletar. Tá? Humberto, eu fui engenheiro eletricista há 35 anos, eu achava que a coisa lá era difícil. Eu venho aqui nesse seminário todo ano, eu saio aqui sem... Minha esposa chega de noite e pergunta, como é que está lá? Eu vejo aqui, fico muito complexo. Agora, de maneira prática, estruturando, igual você falou, tendo um bom sistema de manutenção, isso é viável para a gente, assim,
né? Que não, com consultoria que você falou. Você assim, quer aumentar a produtividade? Quero. Então é viável. Mas é Só que tem que fazer bem, Eu tô é possível, falando, é eu tô possível. não sei se talvez a minha pergunta não fui competente aqui. Lá no dia a dia, eu conduzi aquilo que foi traçado aqui, nessa linha aí, é possível. É possível, Evidentemente, com uma boa gestão, papapá. é possível. Porque eu confesso... Só que começa devagar. Fica até parecendo Viu? uma pergunta boa, Começa mas eu tô devagar, meio... passo a passo. Não é querer colocar toda a tecnologia de uma vez só. Primeiro, um plantio bem feito. Primeiro passo, se você não tiver um plantio bem feito, você não vai ter a resposta que a irrigação pode dar, que a fertirrigação pode potencializar. Então, você tem que começar dos princípios básicos, né? Mas vai, aos pouquinhos, vai colocando. Sistema bom de irrigação, eu tenho potencial produtivo nessa área, agora eu vou instalar tensiômetro, está indo legal, agora eu vou começar a fertirrigação, agora eu vou colocar extrator de solução. E coloca uma pessoa com um discernimento um pouco maior, que seja treinado pelos consultores. Funciona. Então, Só que, quando não funciona, 99% dos casos, é porque não fez do jeito que era para fazer. Ou irrigou material ruim, de uma forma errada, enfim. Eu sou desse ponto de vista. Porque eu tenho muita área de insucesso que eu tive lá atrás, que eu levei muita cabeçada para aprender um pouquinho. Eu estou aprendendo, a gente está aprendendo até hoje. Tá? Então tem que devagar e sempre, eu costumo dizer assim. eu tenho 3 anos que eu estou aposentado, estou estudando para danar, e cada dia estou vendo que eu não sei nada nessa linha. Eu venho aqui, passei seminário. Eu também, fica tranquilo. Que não Então é o negócio não é chegar com a carreta lá, é chegar lá com a carrocinha e ir plantando as coisas devagarzinho. Legal, obrigado. É o nosso problema grave de mão de obra, né? A última, então, do Rogério. Professor, tem um trabalho do André mostrando que não tem diferença entre uma gestão de adubação, de um programa de adubação convencional e fertirrigado. Semanalmente, quinzenalmente, como é que você vê isso? Tem diferença? Quantitativo, proporcional e fertirrigar semanalmente tem diferença? Ou seja, vamos resumir, semanal e diário. Tinha que ser essa por último mesmo, né? Eu tenho áreas de citros no estado de São Paulo apenas irrigadas, produzindo muito. Só irrigada. Tá? Eu tenho áreas com fertirrigação, porque eu fertirrigo 30% das doses. Tenho área de 50% da dose. Então, cada manejo, em relação à quantitativa e à proporcional, eu acredito que a proporcional seja mais eficiente. Acredito. Só que nós precisamos ter mão de obra para isso. Porque se errar, é pior do que a quantitativa. Tá? Então, foi o que eu falei. Vai devagar. Tá? Se o André já tem um número, tem uma informação, vamos fazer mais pesquisa para ver se a gente consegue mudar ou ir adequando uma outra área. Porque as áreas são diferentes. Tá? Cada caso é um caso. Tá bom? Só para contribuir aqui, Rogério, eu acho que muito do que o Humberto falou e das outras perguntas que surgiram até depois da minha palestra, a gente está percebendo que muito é o treinamento, né, a qualificação da mão de obra, quem está no campo. E a gente vê que a fertilização pode funcionar, mas tem muito outras coisas, né, que você falou desde plantio até o sistema de irrigação. Imagina aqueles microjetes com 50% de eficiência, como é que você vai fertirrigar? Tá? Então a qualificação é importante. Então, a gente já agradece e parabeniza todos vocês que ficaram até quase 7 horas da noite aqui, que vocês demonstram que vocês querem aprender um pouco mais. Ninguém sabe muito, a gente sabe muito pouco, né, Humberto? E é importante discutir, debater, e por isso que vocês estão aqui e fazem a grandeza desse evento, né? Então, agradecer de novo, mais uma salva de palmas aqui para o professor Humberto. Obrigado, pessoal.